Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma mentoria, uma aula mais voltada para casos práticos mesmo, comigo e com a Brenda. Eu espero que, se você está assistindo a gravação, você tente participar dessas aulas ao vivo. Elas geralmente acontecem à noite, na quinta-feira, às vezes acontecem em dia diferente, mas tente participar ao vivo, que é um momento muito legal para você tirar dúvida, é um momento muito legal para interagir com a gente mesmo, tipo, é muito legal. Então, se puder. E outra coisa que é um recado que eu queria deixar nessa mentoria é o seguinte: você que está aqui no curso de TC, você também pode mandar casos para a gente para botar na plataforma. Então, a nossa plataforma de casos Daikon lá, que vocês olhem o exame, se vocês tiverem casos legais, realmente legais, e quiserem mandar pra gente, vocês é só baixar os casos do visualizador em formato Daikon, tá? Tem que ser em formato Daikon. E se você não souber como faz isso, você pode falar com o suporte lá, que a gente vai te ensinar. E aí você manda, compartilha essas imagens em uma pasta do Drive com o e-mail do nosso suporte, e a gente vai baixar esse caso, e se for legal mesmo, a gente vai subir na plataforma, tá? Para todo mundo poder aprender junto. Claro, mande com alguma historinha, alguma coisa que tenha relação com o caso, mande com pelo menos a história do pedido, para a gente poder sempre estar colocando alguma historiazinha ali na plataforma. E o nosso objetivo em breve é catalogar esses casos da plataforma. Hoje, como o curso é relativamente recente, é novo, ainda tem não tão catalogados, mas a gente vai fazer isso em breve, e a gente vai ter mais ali organizado. Se você não quiser descobrir o que é o caso na hora, você vai poder ter acesso à tabela de casos e ir lá diretamente que caso você quer olhar e estudar, e pronto. Então fiquem com a maravilhosa Brenda Gadelha, uma das melhores radiologistas desse Brasil. E quem Pouquinho disser ideia. que e quem disser e quem disser que não é dor de cotovelo. Então é isso aí. Então, boa noite, gente. Hoje é bem casos mesmo. Rapidinho, deixa eu pegar minha lista aqui. Ai, pronto. Hoje é bem casos mesmo, certo? Não sei se vocês já viram como é que entra na plataforma do Pax mesmo, do Você Radiologista. É só você colocar pax.vocêradiologista.com.br. Aí você já vai entrar no Pax nosso e bota seu login, sua senha e acessa a conta, certo? É bem simples, bem fácil. Ele vai mandar você baixar um programinha de viewer. Aí você baixa aqui rapidinho. Então, recapitulando, a gente entra aqui no sistema no Pax nosso, aí o endereço é pax.vocêradiologista.com.br, já clica, coloca login, senha e acessa a conta, certo? Daí a gente vai em emergências do abdômen, que é a aula que é a mentoria de hoje, certo? Deixa eu retirar esse trem aqui. E vamos colocar na identidade, no ID do paciente, a gente coloca em ordem numérica aqui, que eu enumerei de 1 a 18. São 18 casos, mas acho que a gente não vai conseguir ver todos, né? Então, se vocês puderem comentar junto comigo esses casos, eu agradeço. E o primeiro caso de hoje vai ser o caso 8. Aí a gente vai aqui na historinha do paciente. Esse paciente especificamente está sem historinha, porque não sei, mas finge que é dor infocilíaca direita. Ô Brenda, inclusive se não der tempo de ver tudo hoje, tudo bem, porque os casos estão lá para a galera poder acessar mesmo, tá? Quem não tiver acesso, fala com o suporte para ver o que houve, porque já é para todo mundo estar com acesso, tá bom? Aí o que não der para ver hoje, vocês depois vão lá e cutucam. Qual o tanto de casos que tá lá? Já tá ficando massa o negócio, tá ficando legal o negócio, viu? É verdade. Agora aqui já. Esse computador foi diferente do outro, que eu clicava.
Aqui? É porque para você ver o W, para você, até uma dica para galera, para vocês acessarem pelo W de abrir o Workstation, você tem que instalar o NPS lá em cima, ó, lá em cima. Eu Suba. instalei aqui. Você instalou nesse? Instalei. Acabei de instalar, foi rapidinho. Ah, então não sei o que foi não, mas geralmente era isso. Tá bom. Aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá. Abrir com WebView. Só mostra pra galera como é do que eu tô falando e toca o pau. Esse Wzinho aqui é o visualizador mesmo. Vamos tentar abrir com o Workstation. Aí ele já manda baixar novamente. Essa parte que eu não entendi, que isso não aconteceu no outro computador que eu tava. Entendeu? Aí, vamos só recapitular aqui de novo. Vou mostrar novamente, executar. Então era para abrir aqui. Vou fechar. Eita, que hoje tá cheio de ao vivo, hein? Então vou começar pelo viewer mesmo. Depois eu vou ver o que aconteceu para a gente fazer no visualizador, certo? Então, esse paciente é uma dor infocilíaca direita. Paciente de 24 anos. Vamos ver o sexo dele. É um homem. Então, esse caso é um caso interessante, que eu peguei esse paciente, foi um colega meu que estava de plantão. Eu estava de plantão, eu tinha acabado de chegar no plantão, e esse colega meu tinha acabado de puncionar todas essas coleções hepáticas, certo? Então, o caso clínico dele era dor em fossílica direita, aliás, dor em fossílica direita não, dor em andar superior do abdômen e febre. Então, aí ele foi funcionando, a gente consegue ver. Aí eu fui reavaliar esse exame porque eu sou curiosa mesmo, tá certo? Então, o que é que a gente consegue ver aqui no andar superior do abdômen? A gente vê começa pelo tórax, né? A gente vê um derrame pleural importante, até moderado, né? Fazendo a telectasia do parênquima pulmonar, certo? A gente vê que tem uma redução volumétrica desse lobo inferior e fazendo a telectasia desse parênquima pulmonar, certo? Fora isso, a gente consegue ver várias coleções hepáticas, certo? Todas no lobo direito, basicamente, e com centro mais liquefeito. A gente vê que tem algumas traves aqui, mais fibróticas, certo? E com centro mais liquefeito. Então, assim, o que é que eu quero dizer para vocês é que geralmente não existe abscesso hepático. Isso aqui é típico de abscesso hepático, né? A gente vê uma coleção liquefeita, várias no caso liquefeitas, e esse colega meu já tinha acabado de drenar a maioria dela. Ele pulsionou as menores e drenou alguma dessas maiores, certo? Deixou drenado. E era pus purulento mesmo. E todas no lobo direito, certo? Então, a gente tem que achar um motivo para esses abscessos hepáticos, principalmente os abscessos que estão só em um lobo, certo? É interessante que a drenagem venosa do fígado, ela se dá pela veia mesentérica superior e junta a drenagem venosa, não, a irrigação portal do fígado vem pela veia mesentérica superior e vem pela veia esplênica, certo? Então, junta e forma veia porta. Então, o que é que eu quero mostrar? É que a tendência é que tudo que é drenado mais para o lobo esquerdo do fígado vem da veia esplênica. É questão de fluxo mesmo, dinâmico. E tudo que é drenado para o lobo direito do fígado vem geralmente de fluxo mesentérico. Então, quando a gente vê esses abscessos hepáticos, abscesso hepático nunca surge espontaneamente, né? Então, quando a gente vê esses abscessos hepáticos, é importante que a gente saiba que deve vir de algum processo infeccioso do restante da barriga. Então, como é só no lobo direito, aí a gente tem que procurar alguma coisa intraperitoneal, alguma coisa abdominal, alguma coisa de fluxo mesentérico, por exemplo, que esteja causando esse processo infeccioso, certo? Então, nesse paciente foi drenado várias vezes, né? E quando eu fui reavaliar, eu fui procurando ativamente, assim, a barriga do paciente. Então, olhando rápido, é inocente,
certo? Mas quando você olha aqui devagarinho o apêndice do paciente, você vê que ele tem um apendicite de ponta, certo? Então você vê um apêndice secal na ponta. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Você vê que o apêndice na ponta está com calibre maior. Vamos tentar medir essa distância aqui. 1,7, certo? Está com calibre maior. A gordura está levemente borrada. Então, é uma coisa que rapidamente o radiologista pode perder, né? Que é muito, muito discreto. E a base do apêndice que chega aqui, ela está relativamente preservada. Então, aqui foi até difícil de ver, mas ó, aqui a gente vê o seco, né? E saindo essa tripinha, cadê? Aqui, vindo de cá, é o apêndice secal. Aí ele dobra, faz essa volta, e a ponta dele que está inflamada. Então, a gente sobe mais um pouquinho aqui no seco. Vamos ver se a gente acha a válvula ileocecal. Pronto, a válvula ileocecal provavelmente é essa alça aqui, juntando o ilho com o ilho distal aqui, certo? Então, aqui é a válvula ileocecal. E descendo mais um pouco, a gente consegue ver o apêndice saindo. Então, é uma coisa que a gente tem que procurar ativamente. Os abscessos hepáticos, eles não surgem espontaneamente. Tem que vir de algum lugar, certo? Então, já começou com um caso mais bucha, mas é um caso interessante, certo? Que a gente, como radiologista, faz a diferença do paciente. Esse paciente já tinha feito várias e várias drenagens e eu cheguei, avisei que era apendicite, aí foi para cirurgia. Podia ter feito essas drenagens no intraop, anestesiado, né? Porque como foi SUS, não foi nada anestesiado, foi só anestesia local, certo? Rapaz, um dos casos mais mais legais que eu já vi nessas mentorias, viu? Se não for o mais legal até agora. Muito massa. É bem legal mesmo. Vamos voltar aqui para os exames. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos voltar aqui para os casos. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse 8 aqui. Esse é o mesmo? Pronto. Na verdade, eu queria mostrar esse 8. Aquele era o caso 9, tá? Como é que a gente vê os casos, Johnny? Você sabe? Como assim? No viewer dá para ver bem direitinho aqui em cima, certo? Então, aqui a gente vai ver o caso 8. Paciente, aqui em cima, deixa eu ver aqui. Não é voltando lá na página, não. Eu não sei exatamente. Vamos no 8. Tá sem historinha, mas é doença celíaca direita, certo? Então, a gente vê aqui, vamos começar no sem contraste, que a gente sempre tem que olhar no sem contraste, certo? Sim, em relação ao caso anterior, aquele derrame pleural era basicamente derrame pleural reacional ao processo infeccioso do fígado. É bem comum quando a gente tem um abscesso hepático, algum processo infeccioso no andar superior do abdômen, a gente fazer a atelectasia do fígado, ou a atelectasia do pulmão e derrame pleural, certo? Então, esse paciente, vamos começar avaliando sem contraste. Paciente, 49 anos, dor em fossa ilíaca direita. A gente já consegue ver no sem contraste um borramento dessa gordura aqui. Não sei se vocês lembram, na aula de anatomia, a gente tem aqui a fáscia lateroconal, a fáscia pararrenal anterior e a fáscia pararrenal posterior com essa gordurinha aqui retroperitoneal. Então, a gente vê que a gordura retroperitoneal está relativamente preservada, mas a gordura intraperitoneal ela já está borrada, pertinho desse cólon, desse ascendente, certo? Então, a gente vai vendo e o caso tá fácil de ver, certo? Então, apendicite no geral, é importante a gente saber, até para conscientizar os coleguinhas, que esse caso especificamente a gente nem precisou do contraste. Mas como às vezes é tendência você prescrever contraste para todo mundo que faz exame de abdômen, a gente às vezes já pega o exame já pronto com contraste, né? Então, esse paciente, graças a Deus, tem contraste, que aí a gente consegue ver melhor todas as estruturas do abdômen.
Aqui no fígado a gente tem uma areazinha de esteatose focal, tá vendo? Um pouco maior de esteatose, então cuidado que nessa borda do ligamento falciforme é bem comum a gente ter uma área mais hipotenuante, que é uma área de esteatose focal. Cuidado para não dar lesão nisso aqui. Nesse paciente especificamente, como não é um paciente oncológico, não dá tanta dúvida, mas imagina num paciente oncológico como deve ser difícil você chegar nessa conclusão, né? Então, aqui a gente vai descendo no abdômen, a gente já consegue ver um borramento dessa gordura, que vai desde o ângulo ao redor, né, do ângulo hepático do colo, até a fossa ilíaca direita, propriamente dito. Então, aqui a gente descendo, a gente consegue ver essa pequena tripinha, essa pequena alcinha em fundo cego, espessada, ela tem gás dentro, tá vendo? Então, eu às vezes falo para alguns residentes que me acompanham que quando a gente tem gás dentro do apêndice, a gente tende a pensar que o apêndice está normal. Mas esse caso aqui especificamente é um apêndice com gás, mas claramente alterado. Por quê? Porque tem um espessamento da parede muito importante. Tem uma densificação da gordura ao redor. E ele tem uma clínica compatível, então com essa densificação de gordura, com esses linfonodos mesentéricos reacionais. Então, isso aqui é apendicite até que se prove o contrário. Então, esse paciente operou, virou apendicite, mas esse foi fácil de ver e é uma apendicite não complicada, porque não tem abscesso, não tem pneumo peritônio, não tem tanto líquido livre, certo? Tem um pouquinho de líquido aqui. Inclusive, quando você for mostrar os próximos casos, mostre pra galera qual é o caso que você tá pegando, porque aí quem quiser abrir uma aba e ir acompanhando o caso no próprio visualizador do próprio computador, já fica à vontade, entendeu? Porque quando a gente pensou isso, o curso nessa parte de mentoria é exatamente para isso. Tipo, a gente mostrando aqui e a galera lá na casa mexendo no quem quiser, né? Então, esse aqui é o caso 8, certo? Você vem aqui, vai em emergências do abdômen, aí a gente vê abdômen 08, certo? Então, é esse caso aqui. Depois a gente vai fazer essa tabelinha. Eu mando hoje. Então, recapitulando aqui, a gente vê que o processo inflamatório do paciente é todo centrado na metade direita do abdômen, né? Então, esse paciente fechou com uma apendicite. Então, tem um pouquinho de líquido livre aqui. É até interessante a gente ver esse líquido livre, que como o paciente é homem, aqui a gente vê a próstata, bexiga, as vesículas seminais. Então, aqui é o acúmulo de líquido do homem, né? Perto, atrás da vesícula seminal, atrás da bexiga. Diferente da mulher, que geralmente é no fundo do saco posterior. Tem um pouquinho de líquido aqui, tem um pouquinho de líquido aqui na fossa ilíaca mesmo, direita, e tem essa densificação do abdômen, certo? Então, o paciente não tem nenhuma complicação relacionada à apendicite. Sempre dá uma olhadinha nos vasos, tá certo? Porque não é incomum você ter tromboflebite desses vasos. Você pode chamar de pioflebite, que provavelmente é a flebite relacionada a processo infeccioso, inflamatório infeccioso, né? Já pegou piliflebite? Já peguei, agora eu esqueci de colocar aqui. Rapaz, eu já vi só em curso e eu nunca peguei, eu sempre procuro, mas nunca dei sorte. Vou colocar aqui. Eu tenho um caso, foi até recente, eu tenho anotado. Aí pronto. Então, esse paciente de apendicite aguda não complicada, né? Então, vamos para o próximo. O próximo vai ser o caso abdômen 10. Então, aqui tem historinha, você vem aqui nessa parte, nessa aba história clínica. Paciente pescador, apresentando dor abdominal há 20 dias e febre há 2 dias. Aí, estudo ultrassonográfico evidencia abscesso hepático no lobo esquerdo. Quem fez fui eu. E eu, na coragem, coloquei coleção hepática, sugestiva de abscesso hepático. Então, foi realizada a drenagem cirúrgica e fez o exame para controle, certo? Então, o objetivo desse exame é achar a causa do abscesso. Então, assim, lembrando, abscesso hepático não surge do nada, certo? A não ser que seja mebiano, que vai ser hemático. Mas quando você... abscesso purulento não surge do além, tá? Então, quando você tem abscessos no lobo direito, por causa daquele fluxo de mesentérica e de esplênica, você tem que ver alguma coisa relacionada
por drenagem de veia mesentérica, ou seja, geralmente é alguma coisa de alça intestinal. Já quando você vê abscesso no lobo direito, geralmente vem de estômago, até de baço mesmo, mas mais raro, né? E eventualmente de pâncreas também mais raro, tá? Então, esse paciente já estava um exame mexido, né? Foi um pós-operatório. Eles abriram, foi uma drenagem aberta, o paciente não estava tão bem, né? E eu que laudei o exame dele pré-cirúrgico, só que eu não consegui baixar o exame pré-cirúrgico. O que foi que eu disse nesse paciente? Não sei se vocês conseguem ver. A gente vê aqui era a areazinha do abscesso hepático, você vê focos hemáticos, né, espontaneamente hiperdensos aqui, e tem um dreno bem no meio do parênquima hepático para drenar e guiar esse abscesso para fora, né, que aqui a gente vê a saída do dreno. E tem outro dreno entrando aqui pelo mesmo lugar, mas drenando a cavidade pélvica, certo? Drenando a cavidade pélvica, porque provavelmente tinha bastante líquido nessa região. A gente vê uma densificação importante da gordura. A gente pode ver também, deixa eu ver aqui, uma coleçãozinha aqui de parede abdominal, sinais pós-cirúrgicos, né, de parede abdominal. Então, assim, isso aqui da barriga, a gente tá tranquilo, assim, é pós-cirúrgico mesmo, a pessoa acabou de operar o fígado, não vai ficar uma gordurinha limpinha como essa gordurinha pararenal aqui, né, perirenal no caso, não vai ficar. Então, aqui tá tudo tranquilo. Ele ainda tem vesícula biliar, tá vendo? A sonda gástrica, aliás, a sonda interal tá na primeira porção do adenal, certo? Ou segunda já, nem sei. Mas provavelmente aqui é a área do piloro, aqui um pouco mais para cá é a primeira porção do duodenal. E o pâncreas está tudo bem, não tem nenhum sinal de pancreatite, são coisas importantes que a gente tem que ver no pós-operatório. Tem um pouco de derrame pleural bilateral, a atelectasia do parênquima pulmonar correspondente também é importante. Então, o que foi que eu falei nesse paciente? Paciente, eu falei que era pescador, mas eu nem lembro dessa história, na verdade, eu nem sei se era. Mas vocês conseguem ver uma estrutura linear, espontaneamente hiperdensa aqui, no meio do lobo esquerdo do fígado? Eu suspeitei que isso aqui fosse uma espinha de peixe. Lembrando que o lobo esquerdo do fígado, ele fica coladinho com o estômago, tá vendo? E espinhas de peixe, no geral, elas costumam obstruir em várias áreas do corpo, desde a boca até o ânus, certo? Então, assim, você vê um processo inflamatório, você vê um processo infeccioso, tem uma estruturinha linear dessa forma, espontaneamente hiperdensa, ela pode ser uma espinha de peixe, tá? Então, você pode dizer que isso aqui é um corpo estranho alimentar que fez o abscesso hepático do paciente. Lembrando que o abscesso do lobo esquerdo não surge espontaneamente, geralmente no lobo esquerdo do fígado, vem de estômago, vem de uma úlcera gástrica, vem de alguma outra, vem de uma colangite, alguma coisa assim, mais relacionada ao abdômen superior. Enquanto do lobo direito pode vir de intestino mesmo, tá? Então, essa estruturinha... Vale ouro, viu? Oi? Essa dica aí vale ouro. Como é? Essa dica que você deu agora vale ouro. Verdade, vale. Então, aqui é uma espinha de peixe, provavelmente, mas tentaram operar e reoperar e não conseguiram catar essa espinha. Então, eu só queria mostrar um caso aqui para vocês de outro caso que eu peguei de uma espinha de peixe, também no lobo esquerdo do fígado, também formando abscesso hepático, certo? E aqui é uma reconstrução oblíqua. Você vê que o antro gástrico, tá vendo aqui a parte do estômago? E o antro gástrico, ele pode fagocitar essa espinha de peixe. E você tem que catar mesmo essa estruturinha linear, né? E formou o abscesso hepático por conta dela, certo? Porque translocou bactéria e não é tão incomum isso acontecer. Aqui na Bahia é muito frequente porque a gente tem muito pescador e o povo gosta muito de comer peixe. Tem muito dendê no peixe, então o povo adora mesmo comer peixe. Então aqui, espinhas de peixe impactadas são relativamente comuns. Então aqui foi operado, o paciente era uma espinha de peixe mesmo, tá certo? E
lembrando que ela pode impactar em qualquer área do intestino. Eu já vi espinha de peixe no apêndice, já vi espinha de peixe no ilho, já vi espinha de peixe no cólon, desde cervical até no fígado, por exemplo, né? Então, esse era o caso 10. Alguma dúvida, gente? Vocês podem me parar para perguntar. Até para eu, às vezes, mostrar alguma coisa que eu não vi aqui, outra coisa, outra achada adicional. Fiquem à vontade. Então, o próximo caso é caso 11. Abdômen 11. Sim, vamos ler a historinha. Disúria e dor abdominal difusa a esclarecer. Tá com febre alta há um dia, mas ele já estava febril nos últimos dias, certo? Então, como de costume, a gente sempre começa pelo exame pré-contraste, até para ver as coisas que já são densas, né? Para a gente ver se realmente é um real, se é verdadeiro, se não pode ser um conteúdo hemático. Então, a gente já dá uma olhadinha no pré-contraste para ver como tá o abdômen, né? A situação do abdômen. Então, a gente já vê aqui uma formação heterogênea, com centro provavelmente mais liquefeito, porque olha a cor desse centro. É a mesma cor do conteúdo da vesícula biliar, né? Então, é um conteúdo mais líquido. Aí tem uma parede mais espessada, que é mais hipoatenuante. Aí vamos dar uma olhadinha no restante do abdômen. Ver se tem cálculo. Então, já começa o exame sempre pelo pré-contraste. Uma herniazinha umbilical. Esse aqui tem muita imagem, ainda está carregando. A traumatose da aorta. Não só da aorta, mas de todos os vasos, né? Então, o paciente é um homem. Tem as vesículas seminais aqui. Tem uma próstata grande. Enorme. Bem grande. Então, a bexiga tá... Vamos forçar que ela está um pouquinho espessada, certo? Então, a gente já viu o apêndice aparentemente normal, bonitinho aqui, saindo do seco, tá vendo? Apêndice normal, os linfonodinhos bem pequenininhos, então, assim, linfonodos mesentéricos normais, né? Habituais. Então, pré-contraste a gente já avaliou. Aí, agora a gente vai na fase arterial. Lembre sempre, fase arterial, a gente tem que olhar a base do pulmão, certo? Porque o TEP, eventualmente, a gente só encontra aqui. Certo? E na fase portal, às vezes o paciente, no mesmo dia, vai fazer um exame de tórax e faz um tórax com contraste, mas o tórax com contraste só tem a fase portal. É a fase venosa do tórax. Então, é no arterial do abdômen que a gente vai conseguir ver um TEP, certo? Então, sempre olha atentamente o arterial do abdômen, a base do pulmão, tá certo? Então, aqui a gente já consegue ver que realmente é uma formação liquefeita. Olha o distúrbio perfusional hepático que ele está causando, tá vendo? O que é distúrbio perfusional? Esse fígado está inflamado, então realça arterial precocemente. Então, está vindo mais fluxo arterial aqui do que costuma vir, do que vem no restante do fígado, certo? Então, esse fígado tem uma formação heterogênea, mais liquefeita, né? A gente olha o pâncreas, não tem sinal de pancreatite. Na fase arterial é muito importante a gente ver pâncreas, que é a fase que ele vai mais realçar. Ele está realçando mais do que qualquer outra estrutura do abdômen superior, tá vendo? Então, a gente vê o rim na fase córtico-medular, essa fasezinha aqui, que a gente consegue diferenciar bastante o córtex e a medula do rim. E vai avaliando o restante do abdômen. Geralmente, a maioria dos serviços fazem o arterial do abdômen só até mais ou menos a bifurcação da aorta, né? Então, nem sempre desce tudo, porque às vezes a máquina é lenta, não consegue pegar o portal no tempo certo. Então, a gente tende a fazer o arterial só metade do abdômen e o portal pega o abdômen completo. Então, no portal, que é a fase que a gente vai conseguir ver melhor as coisas, é porque vai chegar lá atrás. Aqui tem uma ateromatose da coronária, tá vendo? Vocês lembram?
Lembram da anatomia do tórax? Coronário esquerdo. Eu espero que sim, senão eu vou ficar pra pegar todo mundo. Inclusive, eu acho até que esse abscesso que você tá mostrando, eu acho que ele tem um pouquinho de sinal de duplo contorno. Não sei se Ah, concordo, plenamente. Então, assim, o duplo contorno é exatamente isso. Você vê um halo de parede espessada aqui, né, que é o tecido inflamatório mais ao redor, e, e a porção liquefeita mais central, né? Então, geralmente, pelo que eu vejo os colegas fazendo, não sei se mudou conduta e tal, mas abscessos maiores que 5 centímetros, eles tendem a puncionar, né, percutâneo, fazer uma drenagemzinha percutânea. Então, é importante a gente medir o tamanho do abscesso, eventualmente dar volume, né, dele, até para saber o quanto que vai retirar de valor, se está batendo, se você deixou muito. Mas lembrando que abscesso hepático não surge do nada, né? Principalmente purulento. Quando se sair isso aqui, conteúdo purulento, a gente tem que encontrar de onde é. Então, tá no lobo direito do fígado, a gente tem que encontrar coisas que sejam drenadas pelas veias mesentéricas, tanto superior quanto inferior. A gente já viu que a apêndice está normal, não é apendicite, né? Não é diverticulite, não tem nenhum abscesso hepático, não tem nada. Mas paciente, quando a gente desce para o andar inferior do abdômen, a gente vê um monte de coleção pancreática, certo? Que pancreática? Prostática. Eu sou disléxico, mas eu acho que você tá junto comigo nessa, Pedro. Agora os alunos estão ferrados, porque 2 professores disléxicos. Mas quem pegou, pega no ar, viu? Quem pegou, pega no ar. Então a gente vê aqui essas coleções liquefeitas mesmo, tá vendo? Periprostáticas, certo? Eventualmente dissecando aqui até a base do pênis, tá vendo? Se estendendo aqui um pouco até para a base do pênis, para o corpo esponjoso. E várias coleções mesmo. Então, assim, prostatite, outra coisa que o paciente tem era disúria, né? Não sei se vocês lembram, na história clínica. Você pode também dizer que ele tem um pouco de espessamento da parede da bexiga, certo? E o realce, não sei se vocês concordam, mas o realce do rim tá um pouco mais heterogêneo, certo? Você vê que tem uma área aqui um pouco mais heterogênea, um pouco mais hipoatenuante, aqui também aqui para baixo é um pouco mais hipo, certo? Do que o restante do rim, que é para realçar todo homogeneamente, de forma difusa, né? Então, assim, esse paciente estava com infecção urinária. Lembrando que infecção urinária, não existe infecção urinária sem uma prostatite. Você sempre tem que pensar numa prostatite para ver infecção urinária, para dizer que o paciente tem infecção urinária, né? Então, esse paciente, além de infecção urinária alta, tem infecção urinária baixa, com prostatite, coleção prostática. Olha esse linfonodinho aqui, periprostático, como ele tá grandinho, provavelmente reacional, né? Esse paciente, eventualmente, você faz PSA, tá o PSA estouradíssimo, PSA gigante, você jura que é câncer, mas quando vai ver é só a prostatite mesmo. E o abscesso hepático no lobo direito do fígado. Então, provavelmente, deve ter alguma drenagemzinha de mesentérica inferior, certo? Drenando essa próstata, certo? De veia mesentérica inferior drenando essa próstata, tá? Então, sempre vejam tudo no abdômen, não tenham. Eu tinha um professor que falava que existe a síndrome dos olhos felizes. Você vai, a primeira coisa que você vai ver é esse abscesso hepático. Você vai ficar feliz com o abscesso hepático e vai esquecer de avaliar todo o resto, tá? Então, lembrem, não existe abscesso hepático puro e simples. Tem que vir acompanhado de uma causa, tá? Nem que seja mebiana. Aí você faz o diagnóstico pela punção mesmo, pela drenagem. Dúvidas? Não, tá massa. Tô adorando hoje, hein? Então, vamos pro caso 13. Caso 13. Vamos ver a historinha aqui. Paciente portador de diverticulose crônica do pélvico e febre a esclarecer. Então, já vem interrogado de verticulite. Então, supondo que já é diverticulite mesmo, a gente vai estadiar a diverticulite, né? Saber qual é o grau de complicação dela. Então, sempre avaliem o pré-contraste. Eu tenho minha ordenzinha na cabeça. Eu sempre avalio coisas que eu sei que eu vou esquecer depois, certo? E eu deixo o achado principal por último. É uma dica
que um professor me deu e eu acabo levando para a vida. Então, eu sempre vejo as coisas fora da barriga, tórax, perna, raiz da coxa e tal, para depois ver as coisas intra-abdominais, certo? E não me esquecer de nada, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver o pré-contraste, né? Então, a gente já consegue ver. Tem uma broca aqui, né? Uma brococô, então vamos ver. Tem que fazer o pós-contraste nesses pacientes. Então, assim, paciente com diverticulite, apendicite, eu tendo a fazer contraste, porque existem algumas complicações que a gente só vai ver no pós-contraste. Inclusive, trombose venosa, a gente só vai ver no pós-contraste. Mas cada um sabe o serviço que está trabalhando, então, façam a critério de vocês. O importante é que, às vezes, não muda a conduta, né? Você saber que tem uma tromboflebite, que tem uma coleção. Então, é muito importante você conversar com o médico assistente para saber qual vai ser a conduta dele, porque às vezes você está injetando contraste no paciente, dando custo, né, para o SUS, porque esses hospitais aqui geralmente eram SUS, dando custo para o SUS sem necessidade, né? Então, essa paciente tem uma cicatriz aqui na parede abdominal anterior, provavelmente por uma colecistectomia, né? Como foi aberta, geralmente não tem clipe, né? Então, não tem o clipe, a gente só vê a ausência mesmo da vesícula biliar. A esses pacientes que têm colestectomia, lembrem que a gente pode ter um pouco de ectasia de via biliar, que não necessariamente significa obstrução de via biliar. A gente aceita até um valor de 10 milímetros para colédoco nesses pacientes. Vamos ver se esse paciente especificamente tem. Então, é um paciente que a gente dá uma olhadinha no colo, certo? Ele tem alguns divertículos esparsos. Olha esse aqui, um divertículozinho, tá vendo? Aqui, outro divertículo. Aqui, outro divertículo. Então, realmente é uma diverticulose, certo? Aqui, mais um divertículo. E essa densificação, aqui, outros divertículos, tá vendo? A gente vendo eles em volume parcial, tá? Ou seja, eles estão na parede... Estou subindo aqui na parede superior dessa alça, estão esses divertículos, então volume parcial. Quando reconstrói, fica mais fácil de ver. Então vamos pegar o portal aqui. Sempre dá uma olhada na base, tá? Se tiver arterial, lembra de olhar TEP. Janela para pulmão, olha pulmão, vai que tem Covid, certo? Importante para o cirurgião saber se tem Covid ou não, hoje em dia. Então, até a via biliar tá ótima, né? Não tem nada de ectasia, tem nada de proeminente. O fígado tá excelente. Certo? Pâncreas tá ótimo, não tem sinais de pancreatite, não tem obstrução renal. Olha o rim realçando completamente, tá vendo? Bem bonitinho, homogeneamente. Não tem pancreatite, não tem colangite, dilatação de via biliar. Então, o problema do paciente mesmo é esse andar inferior do abdômen. Vamos ver se a gente consegue encontrar o apêndice. A gente está aqui no cólon ascendente. A primeira junção aqui, provavelmente, é a válvula ileocecal, certo? E a gente desce mais um pouquinho e vai encontrar uma tripinha, provavelmente essa daqui, na ponta da minha seta, com o fundo cego dela. Por aqui, pelo menos, tem calibre de apêndice, né? Tem calibre de apêndice, tá saindo embaixo da válvula, então aqui deve ser o apêndice normal, tá? Não tem nada de borrado aqui ao redor, a não ser esse borramento pélvico difuso, né? E centrado nessa alça de sigmoide, certo? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente vê um espessamento muito grande da parede do sigmoide, com algumas coleções ao redor. Tanto aqui do lado direito, quanto para cima, quanto do lado esquerdo dessa alça, tá? Tem aqui coleções mais pélvicas aqui, superior à bexiga, a bexiga tá vazia aqui. Superior à bexiga, a gente vê essas outras coleções. E aqui, um processo infeccioso pélvico centrado nessa alça de sigmoide. Eu consigo dizer qual divertículo está inflamado? Não, não consigo. Mas o paciente com diverticulose colônica, um monte de abscesso em torno do sigmoides, que para mim é diverticulite, até que me diga que não é, né? Então, você vê que essa diverticulite especificamente parece fazer um processo semi-oclusivo dessa alça, porque tá mais distendido, tá cheio de cocô mais em cima,
e distal tá mais vazio, certo? Você não vai precisar ficar falando isso em laudo, né? Ah, a diverticulite tá fazendo um processo obstrutivo. Não vai. Até porque, primeiro, tem conteúdo fecal na ampola retal, então o paciente não é uma obstrução verdadeira, né? Mas você vê que tem uma estase que essa alça espessada e meio colabada tá causando, né? E tem, além de tudo, tem esse borramento da gordura toda ao redor. O paciente é uma mulher. Você vê aqui que parece que tem um Hzinho vaginal aqui, tá vendo? A vagina, quando tá colabada, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Ixi, ficou horrível. Aqui não tá dando pra ver tão bem, não, mas a vagina, quando tá colabada, ela forma um Hzinho, certo? E principalmente no pós-contraste, que a mucosa da vagina realça, forma um H, certo? O paciente provavelmente não tem mais útero, né? Só restou os ovários. Por que eu queria falar isso? Porque provavelmente essa estrutura aqui é o ligamento redondo, certo? Do útero. E aqui o outro ligamento redondo. Então, esse ligamento redondo esquerdo tá meio coladinho com essa alça sigmoide, esse processo inflamatório ao redor, certo? E tem sinais de diverticulite aguda, complicada com coleções, mas não tem perfurações, certo? Não tem aquela peritonite fecal, não tem pneumoperitônio. Então, são coisas importantes que a gente tem que mencionar no laudo, certo? E o restante da barriga, acho que tá inocente. Dúvidas nesse caso? Passar. Achei a apresentação de complicação de verticulite muito legal. Inclusive, eu não tinha mostrado isso na aula teórica. É importante a galera ter visto aí. Show de bola. Então, próximo. Alguém falou? Cadê a Cláudia, nossa monitora? Cláudia. Então, perguntaram se o divertículo estava no sigmoide, não é isso? Vamos voltar aqui pro caso? Caso 13. Outra coisa importante de ver é a fase excretora. Vamos ver, até pra gente ver o ureté, porque o ureté eventualmente passa ali pertinho, né? Então, ó. Brenda, você tá como host. Eu não sei se a galera tá habilitada a se autodesmutar, mas se não tiver, deixa habilitado, porque quem quiser falar alguma coisa e perguntar, é só apertar em desmutar, falar e depois mutar de novo o microfone. Às vezes a gente não... Às vezes você pode não ver o chat, né? Apesar que eu fico com o chat aberto o tempo todo aqui. Acho que você também, né? Deixa eu ver aqui. Como é que desmuta, João? Tem uma opção, 3 pontinhos. Na aba de participantes, tem uma opção 3 pontinhos aí. Aí você clica nela e tem assim... Permitir que o participante se desmute. Ou então em inglês, Allow Unmute Participant. Alguma coisa assim. É capaz de já estar autorizado para eles se desmutarem. É porque eu te botei como host para não arriscar. Pronto, eu acho que agora a galera pode se desmutar. Fiquem à vontade, viu, gente? Pode, conseguiu. Beleza. É porque eu te botei como host e esqueci de avisar. Então, voltando aqui, vamos ver por que é sigmoide. A gente está aqui vendo no axial, aqui é a região anal, certo? A musculatura anal. Aqui ao redor, essa musculatura que faz tipo envolve o reto mesmo, né? A musculatura elevadora do ânus aqui de um lado, a musculatura elevadora do ânus do outro. Então, aqui já começa o reto, que é quando distende e vira ampola retal mesmo. É ampola porque acumula fezes para a gente não ficar incontinente, né? Fazer cocô direto. Acumula fezes aqui. Então, aqui é ampola retal, certo? Então, tem conteúdo fecal na ampola retal, então provavelmente não é um paciente obstruído, né? Então, a gente vai subindo aqui na ampola retal e vai vendo essa alça que vem para frente, certo? Essa alça aqui vem para frente, desci mais um pouquinho. Ela é um pouco redundante, veio para a direita primeiro para depois vir
para a esquerda. Então, isso aqui é o sigmoide, certo? Um pouco redundante, mas sigmoide. Então, você vai acompanhando isso aqui superiormente, você vê que vai virar cólon descendente, né? Cólon descendente, aqui mais posterior. Aí, depois vai fazer essa voltinha aqui para frente, que é quando vira cólon transverso. Então, cólon transverso. Aí venho para cá, o ângulo hepático. E depois descendente ou ascendente, certo? Aí, esses pontinhos aqui, eu não creio que sejam pontos fora de alça, certo? Eu creio que sejam outros divertículos ou, eventualmente, as falhas de parede que, eventualmente, deram origem a esse abscesso. Mas não é um pneu peritônio franco que eu consiga definir com clareza que é um pneu peritônio franco, certo? Então, aqui, esses pontinhos aqui, ó, você vê que são os mesmos desses pontinhos de cá. São bem parecidos, né? Então, essa alça aqui, que está relativamente preservada, tem vários pontinhos que eu acho que são os divertículos, certo? E nessa alça aqui mais espessada tem esses outros pontinhos que eu também acho que sejam divertículos, tá? E não pneu peritônio propriamente dito. Se eu não ver o chat, podem desmutar. E João vai me avisando. Beleza. Então, alguém tem dúvida nesse caso? Vou passar. Cecília perguntou, acho que era essa pergunta que você estava respondendo, né? Esses pontinhos na parede externa, como se fosse colado de fora, são os divertículos mesmo, Cecília. Exatamente. Só deem pneu peritônio se vocês tiverem muita certeza, certo? Se não tiver certeza, não tem para que você ficar se arriscando. Eventualmente, o paciente já é cirúrgico, certo? Independente de tudo, né? O segredo é conversar com o colega. Às vezes, abscesso diverticular, por conta de uma diverticulite, vira só drenagem percutânea, né? Então, o segredo mesmo é a clínica do paciente. Se ele está suportando tudo, se ele não está séptico. Isso o cirurgião vai saber melhor do que nós, né? O segredo é a gente dizer o que ele precisa saber para tomar a conduta. Então, agora vamos pro caso 18. Deixa eu ver aqui qual é. Pronto. Último de todos. Caso 18. Vamos ver se eu botei história. Botei aqui uma historinha. Dor no andar superior do abdômen a esclarecer, certo? Acho ótimo que eu botei as histórias exatamente como cirurgião, como a galera bota, né? Vida real, pai. É vida real. É bom que aprende a viver. É vida real, exatamente. É bom que aprende a viver. Então, olha, isso aí é tão frequente que quando eu recebo aqueles Ctrl+C, Ctrl+V do prontuário todo do paciente, velho, eu nem leio, na moral. Eu vou, olho o exame e depois eu vejo se eu quero alguma coisa da história. E é pior do que não escrever nada, é Ctrl+C, Ctrl+V do prontuário inteiro, velho. Dá uma... Nossa, é verdade. Não, e se for num plantão, aqueles plantão bizarro, aí é que é sofrido. Não, é a mesma coisa que não tem nada escrito. Mas eu leio, viu, João? Vou nem mentir, eu leio o prontuário todinho. Não, quando eu vejo Ctrl+C, Ctrl+V do prontuário todo, eu olho a imagem. Aí, o que tá acontecendo aqui? Aí eu volto, vou no problema, e aí se tiver alguma coisa da história que eu preciso, eu vou na história, entendeu? Mas eu não leio o prontuário todinho, todo, antes de olhar o exame. Primeiro eu olho o exame. Quando a história é curta, eu olho a história primeiro, depois eu vou pro exame. Quando não, eu faço o caminho de volta. É verdade. Então vamos lá, vamos recapitular. Esse paciente está com a dor, 69 anos, um homem, né, com uma dor no andar superior do abdômen. Então a gente já começa vendo aqui umas atelectasias bem pequenas, subsegmentares, tá vendo? Um pouquinho de nada de derrame pleural, uma lâmina líquida bem discreta, certo? Então a gente já consegue ver um borramento dessa gordura aqui no hipocôndrio direito, certo? Então a gente já comecei esse exame suspeitando de uma colecistite mesmo, certo? Então, vamos ver as coisas relacionadas à colecistite. Tô descendo aqui um pouco no abdômen. Cuidado com essa gordura perirenal. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a gordura perirenal desse paciente é um pouco densificada. Isso, às vezes, acontece em paciente mais velho, acontece em paciente hipertenso, diabético. Naturalmente,
não significa que seja uma ITU, por exemplo, não significa. Então, aqui a gente vê, ó, vesícula seminal simétrica, próstata. Eu acho que vai dar um pouco grande se você medir, mas nada demais, né? Aí o que é a ampliação? É que a gente consegue ver uma ampliação adiposa dos canais inguinais, que é uma frase padrão do radiologista, certo? Mas por que é padrão? Porque quando tem ampliação adiposa, a gente não consegue definir que é hérnia, certo? Você vê aqui, ó, esses vasinhos que estão aqui, a gente vê a musculatura da parede abdominal anterior, que são os reto abdominais, de um lado, do outro, a linha alba. E esses vasinhos que estão aqui por trás do reto abdominal são os vasos hipogástricos. Então, esses são os vasos que a gente usa de parâmetro para saber se a hérnia é direta ou indireta, né? Então, a gente vê que tem uma ampliação da gordura, mas essa gordura vem de retroperitônio, tá vendo? Vem de extraperitoneal aqui, perto desses vasos ilíacos. Então, isso favorece você ter uma hérnia, mas isso aqui não é hérnia, certo? Ainda não, pelo menos nesse exame que o paciente não fez valsalva, e é um exame que o paciente fez deitado, sem fazer força nenhuma no abdômen, certo? Então, a gente dá esse termo, ampliação adiposa dos canais inguinais, mas isso não necessariamente significa hérnia, mas significa que o paciente tem uma predisposição a ter hérnia. Se o exame clínico for suspeito, com valsalva e tal, ele pode tentar fazer uma ultrassonografia, que a gente bota o paciente em pé, fazendo força e tal, que isso aí faz com que a gordura que está dentro mesmo da barriga vá para fora, certo? Então, o que é que mais que a gente pode ver aqui no abdômen? A gente consegue ver alguns divertículos cólicos. Você vê aqui, ó, uma bolinha saindo do eixo da alça, né? Aqui outra, ó. Então, isso aqui são os divertículos cólicos esparsos, sem sinais inflamatórios atuais, né? E aqui o processo infeccioso do paciente inflamatório está no andar superior do abdômen, né? Então, vamos lá, esse paciente tem arterial. Então, lembrando do arterial, vocês têm que ver se tem TEP, certo? Olha aqui, dá uma olhada, todos esses vasos aqui, certo? Eu vou botar no sistema um caso de TEP, só para vocês ficarem com medo. Porque tem que ver se tem TEP, tá certo? Você vê que tem um distúrbio perfusional aqui no leito da vesícula biliar, nessa fase arterial, tá vendo? Por que é distúrbio perfusional? Porque na fase arterial realçou mais do que o restante do parênquima hepático, né? Então, o processo infeccioso, inflamatório, está vindo desse lugar. E um borramento e uma indefinição mesmo das paredes da vesícula biliar, certo? Então, indefiniu total, borrou a gordura ao redor, certo? Mas, aliás, mais não. Eu ia falar que mais não tem abscesso hepático. Mas, só que eu vou ver aqui na portal que talvez tenha umas coleçõezinhas. Você vê que é distúrbio perfusional mesmo, porque na fase portal homogeneizou. Quando é nódulo, às vezes tem uns distúrbios perfusionais que são meio nodulares. Então, quando é nódulo, na fase portal vai ter um pouco de diferença, certo? Mas se for bem circunscrito, é nódulo mesmo, viu, gente? É só porque às vezes fica na dúvida. Então, esse paciente aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tem umas coleçõezinhas aqui periepáticas, tá vendo? Então, a colecistite do paciente fez umas coleçõezinhas periepáticas, né? Às vezes isso aqui é bilioma, às vezes isso aqui é abscesso mesmo, tá certo? Dependendo do conteúdo dessa vesícula biliar. Então, é uma irregularidade completa da parede da vesícula, certo? E um borramento dessa gordura no andar superior do abdômen. O processo inflamatório fez também com que borrasse também, ó, a primeira porção do duodeno aqui coladinho, o bulbo duodenal, tá vendo? Aqui a gente vê piloro, o antro gástrico, o corpo gástrico, o fundo gástrico, certo? E esôfago. A cárdia, piloro, tem até o lipomazinho aqui da parede do piloro, tá vendo? Nada demais, achado casual, incidental. E você vê que a parede do duodeno, tá vendo? Da segunda porção e da primeira porção tá um pouquinho borrada também, um pouquinho irregular, tá? Então, é um processo que inflamou por contiguidade, né? Não tem sinais de pancreatite. Esse paciente tem um caso, é uma coisa legal que ele tem. Eu não sei se vocês conseguem perceber.
Eu botei esse caso também mais por causa disso. Não sei se vocês conseguem perceber, mas você tem tecido pancreático aqui na lateral direita da segunda porção do adenal. Alguém lembra o nome disso? Como é? Repete a pergunta que eu viajei na maionese. Ó, aqui a gente tem o pâncreas, certo? Vou voltar aqui, pâncreas, tá? Pâncreas. E aqui a gente tem o duodeno, certo? Piloro, tem um lipomazinho aqui da parede do piloro. Primeira porção do adenal, que faz esse guarda-chuva, né? Aí a segunda porção do adenal. E quando você vê na segunda porção do adenal, você vê que tem tecido pancreático em torno. Cláudia matou. Cláudia monitora. Claudinha monitora. É mesmo, Cláudia monitor. Gente, aí a gente vai ter que criar um time de monitores nesse curso aqui, tá? A Cláudia é forte candidata. Vocês comecem a se manifestar nesse chat, senão a vaga vai ser da Cláudia. Vamos criar, ó. Tá chegando uma turma nova. A turma 2 vai começar segunda-feira, tá? E aí, eu vou ver se eu boto os monitores aí, tá? Mas tem que se destacar assim mesmo. Vocês têm que participar. Tem que ser os alunos engajados que a gente vai botar de monitor. Mas a turma 2 está chegando, inclusive, e se vocês estão gostando do curso, como eu acho que estão, pela interação que a gente tem aqui, avisem seus colegas, sejam residentes de radiologia, radiologistas ou acadêmicos de medicina, que segunda-feira abre vaga e no primeiro dia, vocês já sabem, vai ter uma mega surpresa para quem estiver assistindo a Semana Tomografia no primeiro dia. Então avisa sua galera aí que segunda-feira, vaga aberta, para eles não perderem o primeiro dia por nada. Pode continuar depois dos comerciais. Prendi. Então, eu fiquei super emocionada com esse caso, porque não foi nem pela cholecistite. Mas eu fiquei emocionada, porque eu falei, meu Deus, o paciente tem pâncreas anular. Então, assim, é um pâncreas anular que não é intramural, né? Não tá colado com a parede do adenal. Eu digo, não tá dentro da parede do adenal, ele tá por fora da parede do adenal. Mas o que é importante nesse pâncreas anular é que não é obstrutivo, né? Porque, eventualmente, esse pâncreas anular, ele faz um processo obstrutivo da primeira porção, estômago. Então, o paciente, a sintomatologia desse paciente seria uma obstrução intestinal alta, né? Então, esse paciente não tem nada, é um pâncreas anular completamente assintomático, né? E o paciente não tem pancreatite, certo? Não tem pancreatite desse tecido pancreático em torno do pâncreas, do duodeno, certo? Então, é só um achado do exame mesmo, o paciente vai viver a vida dele de boa com esse pâncreasinho especial dele, certo? Mas será que não faz uma semi-obstruçãozinha ali? Não, eu achei um nívelzinho líquido. Johnny, mas geralmente porque eu não vejo. Não, bulbo do adenal é porque ele tem esse processo aqui de vesícula, entendeu? Ah, pode ser, verdade. Retiro o que eu disse. Assim, como eu acho que não é do pâncreas, eu acho que veio tudo da vesícula. Retiro o que eu disse, é verdade. E o bulbo já faz esses já é mais bojudozinho, né? Total. O eixo do bulbo do adenal, ele é sempre maior do que o eixo do piloro. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tipo aqui, eita, fazendo bagunça. O eixo do piloro, assim, o calibre do piloro é menor, geralmente, do que o bulbo do adenal, é sempre maior. Aí faz esse guarda-chuva, né? Aí, isso. Então, esse paciente aqui, eventualmente, vai para ultrassom, só para ver se é litiásico, alitiásica, mas vai provavelmente, e foi, né, para cirurgia, né? Então, lembrando, ó, essas gordurinhas perirenal borrada, não fiquem dando ITU pro paciente pela nefrite à toa não, tá? Você vê que é um rim que cora direitinho. No portal, ele era homogêneo, tá? Então, essas gorduras perirenais borradas, elas podem ser relacionadas à idade, relacionadas a diabetes, hipertensão. Vocês podem até procurar no Radiopedia, borramento da gordura perirenal, que você vai ver que é uma entidade mesmo radiológica, certo? Que não necessariamente significa processo infeccioso, tá? Trocando em miúdos, na maioria das vezes, isso aí não é nada. Você nem tem que botar isso aí no laudo. Mas às vezes está relacionado à infecção. Mas se você vê só isso aí, esquece. Passa direto. Isso aí, na maioria das vezes, não é nada. O que às vezes eu faço, assim, paciente está com suspeita de ITU, eu vejo isso aí e eu acho que está normal, que não é ITU, eu menciono só para dizer que provavelmente está relacionado à faixa etária, por vezes destituído de significado clínico. Quando o paciente tem também
tumor renal, às vezes é bom você dizer esse borramento da gordura, porque tem uma entidade que é gordura perirenal aderente, ou é gordura perirenal tóxica, gordura perirenal aderente, que deixa o processo cirúrgico mais difícil e mais complicado assim de retirar, porque é como se fosse uma fibrose, uma aderência mesmo dessa gordura, certo? Dessa que tá Então, borrada? essa gordura borrada, quando o paciente é um tumor renal, você sabe que ele vai operar, entendeu? Total, massa. Aí, Cada cabeça, cada um, né? Tipo, você me justificou aí um cenário que eu acho que faz total sentido desse tumor. Agora, mesmo quando é ITU, eu tendo a não falar se eu achar que não é, porque tem coisa que eu prefiro não colocar no laudo, porque eu acho que vai confundir mais. Tipo, entendi. eu prefiro não colocar, porque eu acho que o cara não vai saber olhar, porque é raríssimo, esses alunos que estão aqui com a gente são coisa rara no Brasil, né? Então eu acho que o É, cara não vai saber olhar aquilo ali, eu prefiro não colocar no laudo pra ele nem criar abobrinha na cabeça dele, entendeu? Mas de fato, verdade. radiologista, cada cabeça é um mundo tipo, sua conduta não tá errada, nem a minha tá errada, as duas não estão certas também, tipo, é da nossa prática mesmo, das nossas opiniões. Verdade. É importante, assim, saber com o público que você está lidando. Assim, Exato. médico clínico, no geral, não desmerecendo os clínicos, claro, não olham tanto os exames. É, menos, né? Eita, eu vou ser cancelada, eu acho. Aí, mas cirurgião geralmente olha, porque, É verdade. assim, quando você vê um abdômen cirúrgico, eles vão olhar e eles vão perguntar. Então, eu já prevejo a pergunta, entendeu? Entendi. Aham, entendi, total. Assim, você tem que saber o público que você está laudando, porque não adianta você numa telemedicina ficar inventando um monte de caraminhola na cabeça do médico que está recebendo o exame, entendeu? Que na verdade você só vai prejudicar, porque isso aqui é um prejuízo, né, que você vai dizer. Tipo assim, ampliação adiposa dos canais inguinais. A galera vai olhar e vai falar, Tipo, o prejuízo que na está... cabeça da pessoa, entendeu? É. É um Inclusive, prejuízo que você até vai dar. hoje eu fico me perguntando com essa minhoca na minha cabeça de É. tipo, qual a verdadeira definição que eu deveria chamar as coisas de hérnia, entendeu? Porque é muito Ah, fácil quando sim. tem uma alça passando, mas e quando é só gordura? Tipo, Então, quando eu é um vejo a gordura dilema eterno. peritoneal herniando, eu digo que é uma hérnia, entendeu? Aí eu digo se é direta, indireta, dependendo do vaso. Mas essa gordura aqui, ó, que claramente vem do retroperitônio, do extraperitônio, tá vendo? Que aqui a gente vê, ó, pessoas, o ilíaco, vai virar ele o pessoas, os vasos ilíacos, né? Então é a gordura aqui ao redor dos vasos ilíacos que tá vindo. Total. Na TC dá pra fazer isso, mas e no ultrassom? Não, ai, meu filho, É, boa sorte. é complicado, velho. É complicado. Mas eu tento muito falar a mesma coisa no ultrassom, tentar ser a mesma Total. coisa em todos os métodos, entendeu? Total, total. Então, próximo caso, gente, alguma dúvida nesse? Não, foi ótimo. Vai ter uma hérnia aqui, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar essas coisinhas. Então, caso de 17 agora. Ai, peraí, calma. História. Icterícia, perda de peso importante, vem com dor abdominal hipocôndrio direito há 2 dias e febre baixa. Sinal de Murphy positivo, certo? Então, Murphy positivo, todo mundo já estava interrogando colecistite, né? Então, vamos para o abdômen sem contraste. Gente, eu tô passando rápido, mas, ó, abdômen a gente tem que olhar pulmão, a gente tem que olhar osso, tá certo? Então, façam isso de praxe. Então, aqui, ó, de cara, o que é que a gente vê? Cadê Claudinha? Monitora. Tá baixando aqui? Ele tá mais lento? Boa. Dilatação de biliar, né? Intrahepática. Então aqui a gente vê uma acentuada dilatação, acentuada até tem piores, né? Mas assim, moderada acentuada dilatação de vias biliares intrahepáticas, né? E no sem contraste, difícil de ver o ponto obstrutivo, mas vamos ver no pós-contraste. Então a gente vê a vesícula biliar com conteúdo mais denso, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas olha aqui o conteúdo da vesícula, como é denso, em relação ao conteúdo da via biliar, tá vendo que é um pouco mais preto. Era isso que eu ia falar para fazer essa comparação. A bile em si, ela é uma densidade menor do que a própria água, se você parar para reparar. Ah, não reparei não. Repare, repare, Vou a bile em si tem uma densidade menor do que o próprio líquido comumente. ótimo líquido. É, E aqui é a bile. É, realmente.
Não tinha reparado, não, mas bem visto. Então a gente vê uma vesícula hidrópica, né? Se você prestar atenção, muita atenção, você vê que. Não, acho que eu tô inventando já. Eu ia dizer que abalava um pouquinho aqui a parede abdominal anterior, mas é tudo por invenção. Mas Radiologista esse gosta. sinal existe, você sabe. Tipo, esse sinal Né? é muito bom. Eu ia falar um palavrão aqui, mas esse sinal é muito, muito importante. Então, é, é, a gente tem um processo inflamatório aqui no andar superior do abdômen, no hipocôndrio direito, centrado em torno da vesícula biliar, fora a dilatação de via biliar intrahepática, certo? Aí aqui a gente vai ver uma herniazinha. Esse aqui é o da hérnia. Vou te mostrar. Então aqui, vamos só rever aqui a parte de abdômen superior. Tem essa dilatação importante. E a tendência é a gente tentar acompanhar, né? A gente tem dilatação de esquerdo e dilatação de direito. Então, provavelmente, a obstrução está mais embaixo, né? Está embaixo do direito. Aqui a gente vê o hepático comum, né? A artéria hepática aqui na frente, o hepático comum, aí vem o direito e vem o ducto hepático esquerdo, certo? Então, tudo dilatado, dilatação importante, chega até o finalzinho, certo? Do fígado, mais extremidade. Ó, eu queria mostrar. Não, acho que isso aqui não vai ser tão bom, não, mas sempre a via biliar esquerda é a primeira, dilata mais um pouco do que a via biliar direita, tá? A gente tende por exemplo, uma dilatação discreta de via biliar começa sempre com a dilatação primeiro esquerda. E às vezes nem está dilatada à direita, certo? Então, a gente acompanhando aqui o hepático comum, a gente vê que tem um espessamento circunferencial aqui desse ducto hepático, né? Então, aqui que até realçou o colédoco mais distal a ele. Vamos ver onde é que está a entradinha do colédoco. Deixa eu ver aqui. A entradinha Ô, Brenda, tem do. algum motivo, você sabe se tem algum motivo para isso que você falou da dilatação da via biliar? Então, isso aqui pra mim é um colangiocarcinoma. E era realmente um Não, colangiocarcinoma. Ah, eu falo sim. que esse negócio que você falou de primeiro dilatar a esquerda ou dilatar mais a esquerda. Mas eu não sei explicar cientificamente, não. Mas não A sei. Não, constatação empírica, né? é, Massa, é, massa, massa. mas é real. Você vê que a via biliar direita, esquerda, dilata primeiro, né? E, por exemplo, dilatações discretas de via biliar intrahepática só vai ter no esquerdo. No Total. direito, eu acho que deve ser coisa de drenagem, né? Deve ser uma drenagem mais Deve, difícil. sei lá. É mais tortuoso, assim, sei lá, vindo pra cá. E aqui mais reto, né? No mesmo eixo do colédoco. E aqui, tipo, faz uma volta 90 graus. Mas eu chutando, não sei, nunca li sobre isso, não. Legal, Então, a observação gente vê legal. aqui, ó, a vesícula biliar do paciente é uma vesícula biliar que tem um processo inflamatório infeccioso, é uma colecistite, certo? Mas é uma colecistite nesse paciente neoplásica, porque isso aqui, esse espessamento aqui de colédoco, aqui a gente vê a entradinha do cístico, tá vendo? Então, aqui a entradinha do cístico, provavelmente aqui já vai ser o hepático, aqui a entradinha do cístico. Então, eu acho que assim, que é um espessamento de colédoco proximal, e de hepático proximal, ducto hepático comum proximal, certo? Então, esse aqui para mim é um colangiocarcinoma. E aqui um realcezinho também mais distal de toda essa via biliar extrahepática, certo? Até chegar na segunda porção do adenal e aqui no pâncreas. Então, esse paciente aqui é uma colecistite, mas é uma colecistite secundária a processo neoplásico, né? Então, cuidado também com colecistites. É sempre importante a gente fazer um pós-contraste, fazer uma correlação com ultrassom para ver se é calculosa, porque de vez em quando a gente acha essas bizarrices, né? Essas coisas. E, Então, e a dica aí é o seguinte, a gente acha que não dá pra ver via biliar na TC, às vezes a gente subestima o método, só que a gente tem que tirar sempre o máximo possível do método. Não é porque o padrão ouro é colange, mas você tá diante de uma TC e você tem que tirar o que der pra tirar, entendeu? E olha só o que deu pra tirar desse caso, cara. Muito não, e legal dá pra mesmo. tirar. Isso aqui, se tiver um ultrassom também, dá pra tirar a mesma coisa. O segredo é você se esforçar pra ver, entendeu? Saber também o que tá procurando.
Então, ó, só vendo aqui, a gente consegue ver o apêndice, tá vendo? A gente chega o seco aqui lá atrás, lá embaixo o seco mais gordinho, o apêndice saindo aqui, fundo cego, normal, nada de apendicite. Vamos terminar de ver esse exame, vendo outras coisas. Então, assim, nesse exame desse paciente, o fígado é a última coisa que eu vou ver, que eu vou escrever no laudo, né? Não sei quem é radiologista aqui, então é a última coisa que eu vou escrever no laudo. Eu vou vendo todo o resto para poder não me esquecer de nada. Então, esse paciente mesmo, eu daria uma hérnia, Jones. Não sei se você concorda, Uau. mas ó, a gordura intraperitoneal Concordo, indo. total. Então, Uhum. essa gordura de dentro da barriga que tá saindo para fora do E abdômen. Então, parece que é direta, né? esse aqui, exatamente. Aí aqui a gente consegue ver os vasos epigástricos saindo aqui. Esse vasinho, você vai aqui na parede abdominal anterior, aqui reto abdominal, um ventre esquerdo, um ventre direito, e aqui atrás a gente vê os vasos epigástricos. Então você desce, vai descendo aqui, aí você consegue chegar no triângulozinho mesmo, então você vê que é medial aos vasos epigástricos. Então esse aqui é uma hernia inguinal direta de conteúdo adiposo nesse exame, sem esforço, né? Sem valsalva. Que aí pode ser que hernie e outras coisas quando o paciente faz valsalva, né? Por isso que o exame dinâmico para avaliar a hérnia também é importante, tá? Então, a gente vê uma densificação importante de toda a gordura, né, do abdômen. Então, como a gente tem uma colecistite, a gente pensa que provavelmente essa gordura foi só da colecistite, mas lembrem que a gente está diante de um paciente que gosta de fazer disseminação peritoneal, né? Então, os adenocarcinomas no geral, nesse paciente provável colangiocarcinoma, a gente pode ter disseminação peritoneal do processo neoplásico. Então, olhar com calma, cuidadosamente, para ver se a gente consegue achar algum nódulo mesmo. Então, aqui a gente também vê linfonodos, tá vendo aqui linfonodo no espaço porta-cava, certo? Mas assim, linfonodo bonitinho, né? Parece racional, lembrando que esse paciente está no colecistite. Não fica dando coisa que você não tem certeza, certo? Sempre dá tudo que você dá coisas malignas só quando você tem certeza. Quando você está achando que é reacional, não fica dando um processo neoplásico linfonodal sem existir, tá? Então pronto, esse aqui acabou. Alguém tem alguma Antes dúvida? de passar para o próximo, eu quero só provocar uma coisa aqui. Professora Brenda, você usa algum tipo de cutoff para falar em hérnia umbilical? Porque eu mesmo é muito de humor. Tem dia que eu dou as herninhas pequenas, tem dia Ah, que eu só dou se for maior. É um negócio assim que é um samba do crioulo meu noivo é doido. cirurgião, entendeu? E aí? Eu sei, você tá na vantagem, exatamente. É de você que eu quero saber mesmo. Meu cutoff é maior que 1 milímetro, maior que 1 milímetro já tô dando. Então Tô brincando. essa daí você já daria? Então, é, nesse paciente oncológico, na verdade pode ser que sim, porque eventualmente eles operam isso por vídeo, entendeu? Sim, então você tende a dar mesmo as miudinhas, as mais discretas. Ah, eu dou, velho. Mas é isso, às vezes eu sou muito maligna pra hernia umbilical, sabe? Massa, massa, massa. Eu, quando, Operar. ó, eu tendo a dar mais, assim, conforme mais larga ela é, do que exatamente mais compridinha, entendeu? Às vezes, se ela for muito compridinha, eu não, eu deixo passar. Tipo, eu tô vendo, eu poderia Uhum. chamar aquilo de hérnia, só que eu prefiro não chamar a atenção pra, porque às vezes o paciente, ah, meu Deus, eu tenho uma hérnia, nossa, eu tenho uma hérnia. Tipo, Uma aquilo grande. cria um transtorno na vida do paciente e às vezes não é nada. Mas essa aí é mais larguinha. Esse aí é o tipo da hérnia que o paciente tá vendo. Ele bota o dedo ali, ele sente, entendeu? Então essa aí eu dou, mesmo Eu, pequenininha. eu, eu dou muito pra mulher, porque mulher é vaidosa. Diástase, eu dou mesmo pra mulher. No umbilical, eu dou pra mulher, que mulher é mais vaidosa do que homem. Mas, e hernia umbilicais, assim, né, esse aqui, se brincar, eu daria, sabe? Mas depende do tamanho do meu laudo, porque se ficar um laudo muito grande, eu não vou ocupar espaço com isso aqui, que vai tirar o foco do problema, entendeu? Total. E diástase, você dá cutoff de Graças a quanto? mulher eu dou, velho. Mulher eu dou, porque mulher é vaidosa, A viu? partir de 2,5, 3.
Você dá diástase. Tem até o Giuseppe botou no Instagram dele, não sei se você viu, que tem as medidinhas das hérnias, se é supraumbilical, se é infraumbilical. A tendência é que assim, supraumbilical é maior que 2,5, mas só é cirúrgico maior que 3,5, mas isso não tem relevância. A relevância é o paciente que dá a ela, entendeu? Porque diástase nunca vai ser cirúrgico de urgência, né? Porque não vai herniar nada para fora, não vai obstruir nada, não vai encarcerar nada. Então, é o paciente que dá a importância dela, entendeu? Total. Não é a gente, infelizmente. Tem gente que não tá nem aí pra diástase que tem. Hoje eu que tô te sabatinando, né? Nem a galera. Mas fica à vontade, eu tô adorando. Então, alguma dúvida? Próximo caso. Caso 14. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse caso é legal. Paciente alcoolista crônico, dor intensa não dá superior do abdômen há 5 dias. Aí aumentou mais que 3 vezes e meio o limite superior da normalidade da lipase da amilase. Então, tem clínica e tem laboratório para pancreatite. E é alcoolista crônico, tem tudo para ter realmente pancreatite. Então, o objetivo do exame é a gente estadiar por imagem a pancreatite aguda do paciente, certo? Então, a gente já sabe que a gente vai estagiar por imagem a pancreatite aguda dele. Porque, independente de estar normal, esse paciente está em pancreatite aguda. Só precisa de 2 critérios, né? Imagem laboratorial. 14. Eu já abri aqui. Pronto, caso 14, certo? Então, ó, a gente já vê que o paciente tem uma atelectasia, né? Do pulmão, um pouco de derrame pleural, bilateral. Outra coisa interessante é que pancreatites tendem a dar maior derrame pleural à esquerda, enquanto coisas hepáticas e biliares tendem a dar mais derrame pleural à direita, certo? Então, ó, aqui a gente vê que tem um derrame pleural bilateral, um pouco maior à esquerda, atelectasia do parênquima pulmonar correspondente. Então, vamos ver o pré-contraste. O pré-contraste na pancreatite é super importante, porque a gente vai ver o conteúdo hemático, certo? E as calcificações que esse paciente tem. Então, o paciente alcoolista crônico tem pancreatite crônica aqui, né? Então, por conta dessas calcificações. Essas calcificações, elas podem tanto ser do parênquima mesmo pancreático, quanto elas podem ser intraductais, dentro do ducto pancreático principal ou secundário, certo? Que a gente chama de pancreatolitíase. Essa pancreatolitíase também pode ser causa da pancreatite, entendeu? Então, ela obstrui a drenagem pancreática, das enzimas pancreáticas, também é causa e também é consequência da pancreatite, certo? É interessante saber que eu tenho um caso de um paciente que essa pancreatolitise, por exemplo, ficava sambando no ducto pancreático principal do paciente. Tipo, um exame estava aqui, outro exame estava aqui, e ela com dor abdominal. Aí eu, gente do céu, será que é por causa disso? Então, pronto. Você tem cada caso, viu, Bruna, que eu vou te falar. Não, rapaz, olha o que eu escutei hoje. O povo tava falando, me chamando de Brendas Urbanas, porque diz que eu sou contadora de lenda. Brendas Urbanas, meu Deus. Mas tudo eu tenho provas e evidências. Pronto, então vamos lá. Então, esse paciente tem uma pancreatite, você vê que é uma densificação da gordura em torno do pâncreas mesmo. Tem atrás do pâncreas, na frente do pâncreas, tá vendo? Tá tudo borrado. Não tem tanto conteúdo hemático, né? Você vê assim, não é tão branco. Você vai ter outro caso que a gente vai ver que é mais hemático ainda. Então, tem uma distensãozinha de alças delgadas, extensão líquida, discreta, né? Mas pode ser só metabólico mesmo, pelo processo inflamatório da barriga toda, né? Acontece. Ó as hérnias nossas. Esse aqui eu dou hérnia. Aliás, não dou não, viu? Tá vendo que essa gordura... Não, essa gordura vem de dentro da barriga, ó. Essa gordura aqui vem de intraperitoneal, tá vendo? Essa é uma hérnia indireta. Certo? Aí esse aqui eu dou hérnia. Essa outra aqui vem de extraperitoneal, tá vendo?
Total. Essa aqui é ampliação adiposa dos canais inguinais. Mas assim, nesse caso aqui, não vou ficar botando duas linhas para falar do hérnia, né? Eu vou botar ampliação adiposa e pronto, fim. Deixa ver a pancreatite dele. Se ele tiver sintoma de hérnia, a gente vê depois, né? Então, pancreatite, a gente tem que pelo menos fazer uma fase pancreática, né? Pancreatográfica, que é meio que uma fase arterial. E a gente tem que fazer a fase portal. Esse paciente fez uma excretora e fez uma portal. Tudo bem, não tem problema. Aí a gente vai ver aqui. Ai, tá travando. Então a gente vai ver aqui o pâncreas do paciente, né? Então parece que o pâncreas realçou direitinho, né? Todo. Não tem nenhuma área de franca necrose pancreática. Tá vendo? Realçou direitinho, todinho. É importante saber que a necrose pancreática, a necrose pode vir também da gordura peripancreática, então pode ser uma esteatonecrose. Então, às vezes, João falou na aula que a necrose murada pode ser uma necrose murada oriunda de uma esteatonecrose, certo? E o pseudocisto geralmente é nas pancreatites agudas dermatosas intersticiais, né? Não vai ter necrose em associação. Então, a gente também consegue ver aqui um espessamento das duas adrenais, tá vendo? Quando o paciente está em processo inflamatório sistêmico, as adrenais, elas estão estouradas. Então, elas estão trabalhando, que é uma beleza. Então, elas ficam com essas hiperplasias adrenais, certo? Então, depois, quando o paciente melhorar, repete para ver se não é nenhum nódulo, nem nada, mas faz mais sentido ser uma hiperplasia adrenal pelo processo inflamatório do abdômen do que ser um nódulo de adrenal, isso aqui, certo? Tá meio redondinho ali mesmo, verdade. É verdade. E tá Mas gordinho, depois, né? A referência é o pilar diafragmático, tá, gente? aqui, ó. Pilar diafragmático aqui é adrenal, de um lado, a adrenal do outro. A adrenal direita, ela sempre atrás da cava, tá vendo? E a adrenal esquerda atrás do pâncreas. Tá? Aquela gordura pararenal. Essa gordura aqui perirenal, ela pode estar borrada pelo processo infeccioso mesmo, do pâncreas, né, que borra tudo. Então, aqui a gordura borrada, não tem nenhum sinal de necrose, o espessamento das fáscias peritoneais, né, a fáscia pararenal anterior, a fáscia pararenal posterior, a fáscia lateroconal, tá tudo borrado. Então, pancreatite é importante a gente saber que, apesar de ser retroperitoneal, ela vai destruindo as coisas que estão na frente. Então, para ela formar líquido livre, invadir o espaço intraperitoneal, é um pulo, certo? Então, geralmente, o líquido vai mais para intraperitoneal, então, provavelmente, esse paciente vai ter um pouco de líquido pélvico. Aqui um pouco de líquido, tá vendo? Pélvico. Aqui também, certo? É mais do que vai ter, por exemplo, no espaço perirenal retroperitoneal, certo? Então, não tem colecistite, pelo menos não por tomografia. Então, é uma pancreatite crônica, né? Agudizada, sem sinais de necrose pancreática franca. Você vê que tem uma ectasia também um pouco do ducto pancreático principal aqui, certo? Ainda não tem nenhuma coleção franca, a não ser isso aqui, que parece que está em vias de coletar um pouco, mas eu acho que eu não daria nenhuma coleção franca, não. Aliás, isso aqui é uma isquemia. Ó. Uma isquemia esplênica. Então, provavelmente, não sei se vocês conseguem perceber, mas a artéria esplênica aqui passa colado com o pâncreas, tá vendo? Colado. E a veia também. Vamos pegar aqui a artéria hepática, a porta. E aqui a veia, junção espleno-mesentérica, a veia esplênica passa colado. Então, essas complicações de artéria e veia esplênica por pancreatite são bem comuns. Então, elas estão completamente envoltas, tá vendo? Pelo processo inflamatório. Então, isso aqui é mais provavelmente um infarto esplênico do que uma coleção periesplênica, né? Total. Pronto. Acabou. Dúvidas nesse? Agora vamos ver o caso.
Ei, João, quando der a hora, me avisa, viu? Que no instante passa. Não tem Eu nem hora não. Enquanto o povo estiver aqui assistindo, a gente tá ensinando. Enquanto você estiver, eu tô aqui também. tô nem assistindo, eu tô nem prestando atenção no tempo, viu? Depois você me avisa. Qualquer coisa. Beleza. Mas, gente, depois vão e olhem os casos na plataforma também, por conta própria, viu? Porque é importante vocês treinarem com o próprio olho. Então vamos ver o abdômen 4, certo? Agora. O abdômen 4 não tem história e já tem aqui Deve a ter sido eu esse aí. fila. Adorei seu caso, achei melhor que o meu aqui. Vou pegar esse. Então, essa imagenzinha é a imagenzinha que a gente usa para monitorizar quando a gente vai começar a cortar o corte arterial, certo? Então, ele bota um ROI aqui e ele diz até quantas unidades Hounsfield, quando chegar em tantas unidades Hounsfield, a gente vai fazer o arterial. Geralmente é uns 300 unidades Hounsfield, aí já vai e corta o arterial, tá? Então, por isso que tem essa imagem aqui de pré-monitorização. Aqui o scout, não sei se vocês lembram, né? Que o scout é só um raio-x para o técnico chegar e dizer, eu vou cortar daqui até aqui, certo? E aqui foi quando foi cortado, ó. Foi cortado em 144 unidades Hounsfield. Aí começou a cortar o arterial, certo? Então aqui a gente tem o pré-contraste. Sempre olhem o pré-contraste. Sempre olhem o pré-contraste. Então a gente, vê o derrame pleural, tá vendo? Mais à esquerda. Então, pancreatite geralmente gosta de dar derrame pleural à esquerda, mais do que à direita. E a gente consegue ver um pâncreas, mas vocês conseguem ver a diferença dessa densidade pancreática aqui, que é bem mais hiperdensa do que a densidade de partes moles? Esse aqui, a densidade de partes moles, é o que a gente chama de densidade intermediária. Então, a densidade intermediária tem uma cor e aqui uma densidade espontaneamente hiperdensa, está mais densa do que o normal. Então, tem algum grau de necrose aqui, de teatronecrose, pelo menos, certo? Porque esse sangramento é de uma necrose coagulativa, necrose hemorrágica aí do pâncreas, tá? Por isso que o nome da pancreatite necrotizante é necrohemorrágica, porque geralmente sangra, né? Não sei se quem já teve a oportunidade de drenar. Eu falo drenar porque eu só vi drenagem, eu nunca entrei numa cirurgia de necrosectomia, mas quem já viu a oportunidade de drenagem de uma necrose pancreática, a necrose pancreática parece um coágulo mesmo, é sangue puro, certo? Então a gente vê aqui esse aborramento difuso do abdômen, né? Um monte de líquido, tá vendo? Um monte de líquido na barriga, as alças ao redor espessadas e o processo inflamatório centrado no pâncreas. Tinha tudo para ser pancreatite, então, processo inflamatório centrado no pâncreas. Um pouco de líquido aqui perihepático também. Então, vamos para o arterial, que o arterial é super importante nesses casos, né? Porque o arterial, o pâncreas vai estar mais contrastado, bem realçando, né? E é quando a gente vê com mais clareza a necrose pancreática. Então, olha esse fígado, como ele é realça heterogêneo. É um distúrbio perfusional difuso do fígado, né? Não tem causa para esse distúrbio perfusional fora o processo infeccioso ou inflamatório da barriga, né? Infeccioso não necessariamente. E você vê, que aqui a cabeça do pâncreas realça, tá vendo? Aqui essa parte mais posterior e essa parte anterior aqui, zero, não realça nada. O corpo, então, nem se fala, não realça nada e a cauda também não. Então, aqui talvez seja um realcezinho discreto ou então até um conteúdo mais hemático, a gente tem que comparar, né, o pré e o pós-contraste para ver se isso aqui já estava dessa cor, né? Então, a necrose pancreática, que geralmente a gente tem que graduar em percentual, certo? Paciente está menor que 4 semanas, gradua em percentual, geralmente maior que 50% do pâncreas já é um processo mais grave e a gente tende a graduar em percentual tudo isso aqui. Então, outra coisa importante da gente olhar é os vasos, né? Olha sempre tronco celíaco, artéria hepática, olha a artéria esplênica, principalmente, que a artéria esplênica ela está envolvida pelo processo inflamatório, tá vendo? Ela está realçando direitinho, tá?
sempre olha também a arcada pancreato-duodenal, que é aquela arcadinha que vem da artéria hepática por cima e vem da artéria mesentérica por baixo, né? Então, dá uma olhada na arcada pancreato-duodenal, que às vezes ela dá pseudoneurisma dessa região, certo? Então, sempre olha com carinho, com cuidado, com amor. E nesse caso, não temos mais tantas coisas significativas. Agora, vamos avaliar as veias no portal. Deixa eu ver aqui. Ampliar. Vamos avaliar as veias no portal, certo? Então, a veia esplênica é a principal complicação dos exames de pancreatite. Vamos ver se essa veia esplênica está pérvia. Então, aqui a gente tem a junção espleno-mesentérica. Vamos ver a veia esplênica aqui, é que ela quase sumiu. Entendeu? Quase sumiu. Então, tem uma compressão extrínseca dessa veia. Para ela trombosar também é rapidinho, tá? Então, outra coisa que eu queria mencionar é que às vezes a gente já encontra o paciente pós-pancreatite, com um monte de vaso colateral aqui, mesentérico, certo? Porque o que acontece? Essa veia geralmente trombosa, né? E essa trombose de veia esplênica faz colaterais. Aqui eu acho que deve ter uma trombose de mesentérico. Tá vendo a falha de enchimento de mesentérica superior? Um negocinho aqui de nada, mas parcial e focal, né? Vamos olhar as hepáticas, porque também podem ter trombose de hepática. E o que tem também, ó, que hepática? Porta. E o que tem mesmo, ó, a gente vê aqui a porta tronco, depois bifurca direita e esquerda, a direita aqui para o setor anterior e a esquerda aqui para o setor posterior, e talvez um raminho aqui do setor posterior trombosado, certo? Bem discreto, tá? Bem pequenininho. Então, provavelmente uma trombose aguda desse segmento, tá? Aqui uma trombose aguda de mesentérica. E daqui a pouco vira uma trombose dessa esplênica, né? Então, às vezes, a gente pega o paciente pós-pancreatite, então um monte de vaso colateral mesentérico, porque esse baço vai inventar umas colaterais drenando exatamente para mesentérica superior. Ou então vai inventar uns vasos colaterais drenando para a gástrica. Então, vai ter umas varizes de fundo gástrico que foi secundário ao processo de pancreatite, né? E a trombose esplênica consequente. Então, esse paciente é uma pancreatite aguda, necrotizante, com necrose de mais de, daria uns 70, quase todo o parênquima pancreático, com bastante líquido livre na barriga, né? Tem os espessamentos de alça intestinal, que deve ser tudo reacional ao processo, ou eventualmente, mais raro, a essa trombose dá uma congestãozinha venosa, certo? Então, tem uma contrastação um pouco mais heterogênea. Tem uma contrastação um pouco mais heterogênea do rim, que também deve ser secundário, né? Deve ser reacional, não necessariamente relacionado a processo infeccioso, mas inflamatório do abdômen superior, do abdômen como um todo, né? E bastante líquido livre. Bexiga sondada. E as alças. E eu acho que só isso, certo? Dá uma olhadinha na excretora, sempre olha a excretora, porque como é uma alteração, a gente vê uma alteração renal, a gente vê se está excretando tudo direitinho até o final, certo? Dúvidas? Da brasa. Então, Brendinha, vamos Oi. combinar até 22 horas, e aí o que não der, a galera olha lá no Pax depois e tira dúvida com a gente se precisar. Combinado. Se tiver algum caso aí de torção, de ovário e tal, alguma coisa assim, De pelve, eu não consegui baixar, João. de boa. Depois eu boto os meus. Eu acho que falta botar os meus. Eu quero só que depois você me fale pra gente organizar, para eu botar na ordem, seguir o mesmo protocolinho que você tá seguindo, que tá ficando muito bom. Tá bom, fechou. Então vamos ver um negócio, um exame de pelve, abdômen 6, certo? Abdômen 6 foi um exame que pediram pra mim, com suspeita de DIP. Aí eu fiz ultrassom do paciente, certo? DIP ou apendicite. Era dor na fossa ilíaca direita, DIP ou apendicite. Aí eu fiz ultrassom primeiro, né? E vi um negócio que vocês vão ver também.
Prendas urbanas. Então, esse foi o ultrassom que eu fiz, tá? Tentei botar aqui. Então, isso aqui, na verdade, é uma alça ileal, certo? Eu não sei nem se a mulher tinha útero, mas enfim, o útero, os ovários dela estavam ótimos, não tinha nada demais. Mas isso aqui é um achado ileal. Eu achei um pólipo ileal que de vez em quando fazia intussuscepção da alça, certo? Você vê que tem um sinal de dupla luz, tá vendo? De vez em quando fazia intussuscepção. E voltava ao normal, e depois fazia intussuscepção, e depois voltava ao normal, certo? Tinha esses linfonodos mesentéricos muito atípicos, né? Você não tem hilo gorduroso, eles estão grandes, 2 centímetros, são bem grandes, certo? Tinha realce, ou que realce, tinha Doppler positivo, né? Tinha fluxo ao Doppler, então era um nódulo mesmo, um pólipo. E esse aqui foi no momento que a alça ileal ela estava distendida sem estar com a intussuscepção. Você vê que a imagem polipoide que vem da parede para dentro da luz da alça, certo? Aqui a gente vê toda a luz da alça, então é uma imagem polipoide. Então isso para mim é alguma coisa neoplásica até que se prove, ou pré-maligna até que se prove o contrário. Essa paciente ainda não operou porque foi um dia desse. Ela tá fazendo os pré-ops dela para operar, certo? Quando tiver o resultado, eu aviso para vocês. Então, de vez em quando, essa alça que estava aberta aqui, né, e com pólipo dentro, passava as fezes aqui, ela começava a empurrar o pólipo para dentro e fazer umas intussuscepções, certo? Isso tudo por transvaginal. Aí eu falei, não libera a paciente que ela vai fazer uma tomografia, com certeza, né? Isso aqui foi só para a ciência, porque esse exame, aplicabilidade prática zero, porque a gente vai ter que fazer uma tomografia, né? Então, por que é importante a tomografia? Porque a gente vai ver se é um lipoma mesmo. Às vezes é um lipoma. Então, lipoma é uma coisa benigna, mas que causa intussuscepções, né? E a dor da paciente provavelmente dá intussuscepção. Então, a gente vai no pré-contraste. O achado da paciente é aqueles monte de linfonodo estranho, tá vendo? Então, a gente vê um ovário. Cadê? Vamos pegar no pós-contraste para ver a região pélvica? Mas aqui, provavelmente, um ovário tá aqui, certo? O ovário esquerdo. Tem esses linfonodos estranhos. Vamos ver onde é que tá o negócio da alça. Nem acho no pré-contraste, mas provavelmente tá aqui, ó. Tá vendo? Você vê que tem um mesozinho entrando para dentro da alça, certo? Provavelmente é essa região. Então, a gente vê, ó, o apêndice aqui saindo normal, certo? Não tem apendicite, não tem tanto processo inflamatório pélvico, né? Tá tudo bem, bexiga vazia. E de abdômen superior acho que não tinha mais nada, não. Então vamos botar um arterial, pedir para fazer um arterial de abdômen todo. Nesse serviço eles faziam arterial só até o andar superior do abdômen. Então lembra do arterial sempre de ver TEP, certo? Olha como fica bom o exame. Às vezes fica melhor que alguns TEPs que a gente lauda. Tá vendo? A gente vê o TEP nessa topografia, nas bases, tá vendo? Então sempre olha, faz parte do seu exame, você pode ser processado se você não vê isso, certo? Então ficou um exame bem bom, tá vendo? O arterial ficou ótimo. Você consegue ver todos os vasos bem direitinho, dá pra estudar até anatomia nesse exame, tá? Quem quiser ficar estudando anatomia em casa. Então vou descendo, descendo, descendo. E naquela topografia, você vê que é bem baixo. Por isso que eu consegui captar por isso que eu consegui pegar no transvaginal, né? Cadê você? Então você vê que era isso daqui, tá vendo? Se eu não tivesse feito ultrassom, isso aqui passava batido, ó, muito rápido. Com certeza, sem sombra de dúvida. Nunca. Mas a gente vê que não é um lipoma, certo? E é um nódulo que realmente realça bastante no arterial, mais do que a parede da alça, né? Então, e tem um pouquinho dessa gordura de meso insinuada para dentro da alça, tá bom? Então,
vamos pegar o portal, que ficou um pouco mais fácil. Então, assim, não é obstrutivo, a gente já sabia por ultrassom que não era, porque abria de vez em quando a alça, né? Mas isso daqui, com esses linfonodos estranhos, tá vendo que são linfonodos irregulares, tem uma dobra pra cá, tá vendo? Tem uma ponta dele pra cá, tem outro linfonodo aqui. É um linfonodo grande, tá vendo? Então, é estranho esse linfonodo. E aqui, o pólipo, certo? Fazendo uma intuscepção meio que parcial dessa alça, certo? Então, esse paciente aqui, provavelmente cirúrgica, né? Quando tiver o resultado desse exame, desse anátomo, eu aviso pra vocês durante o curso, tá bom? Massa. Vamos ver mais um. Acho que vai ser o último, né? Deixa eu ver aqui. Legal. Ah, vamos ver esse aqui que é legal. Caso 15. Halo invertido é um termo que a gente usa, pelo menos que eu saiba, tá? No tórax só. Para as lesões do parênquima do tórax, parênquima torácico. Eu também. Então eu não vejo a gente usar em abdômen nada. Tem o que tem no abdômen? Às vezes, sinal do duplo contorno, sinal do duplo halo, mas halo invertido é um descritor torácico. Eu usei halo invertido, foi? Acho que não. É porque eu dei um halo invertido hoje. Talvez eu esteja na cabeça. Eu não sei se eu falei. Eu acho que eu só vou chamar para fazer parte desse time aqui, para ser professor, se tiver dislexia. Se Pois não é. tiver, eu nem convido. Mas Só sabe o que é isso? Isso é pensamento acelerado mesmo. Eu acho, pelo menos. Né? Pelo menos me conforta pensar que é isso. Também acho. Então, o último caso vai ser rapidinho esse. Então, paciente com perda da eliminação de fezes e flatos há 3 dias. Apresenta dor de distensão abdominal difusa. Então, é um abdômen agudo obstrutivo clínico e a gente tem que avaliar a causa, tá? O antecedente cirúrgico da paciente era uma cesariana. É importante a gente saber porque tem bridas, aderências, tem outras coisas, né? Mas vocês vão ver que é uma bizarrice, na verdade. Não é nada de brida de aderência, não, tá? Então, a gente aqui já no abdômen superior, certo? Tem talvez um linfonodinho aqui, periesofágico, calcificado. Aí aqui já no abdômen superior a gente vê uma distensão gástrica bem grande, né? Um pouco de atelectasia do parênquima aqui. Essa paciente não deve estar respirando direito, né? Às vezes faz essas atelectasias por hiperinsuflação pulmonar. Então, olha que interessante aqui que eu queria mostrar também, é que olha a papila desse paciente como é que tá. Cuidado para não ficar dando tumor de papila em paciente que está obstruído, o duodeno. Por quê? Porque do mesmo jeito que a parte gastrointestinal está obstruída, a drenagem pancreática e biliar também tá. Então a papila fica meio bojuda mesmo. Pode dar um pouco de dilatação e ectasia de via biliar, tá? Mas não necessariamente. Então a papila às vezes pode ser proeminente dessa forma, tá? Então cuidado para não ficar dando doença em paciente que não tem doença, né? Olha o pâncreas bonitinho, sem sinais de borramento da gordura ao redor, tá? Aqui as adrenais também normais, a gente vê os rins também, não tem dilatação. E vamos para o que interessa. Tá aqui o normal. Então, é um paciente que tem uma coisa calcificada no abdômen, certo? E essa coisa calcificada provavelmente está fazendo um processo obstrutivo. Então, como é que a gente vai definir de onde vem a obstrução do paciente? Você tem que acompanhar todas as alças. Então, vamos tentar acompanhar essas alças. A gente está vendo aqui, né? Estômago, fundo, corpo, antro. Aí aqui já vai virar o piloro. Provavelmente o piloro é só isso aqui mesmo, tá? Piloro. A primeira porção do duodeno. Aqui mais perto do pâncreas, a segunda porção, que tem a papila, né? Aqui, já mais para baixo e indo para esquerda, tem a terceira porção. Fez como se fosse
uma redução de calibre aqui, provavelmente porque esse túnel entre a mesentérica e a aorta é um pouco mais estreito mesmo. Mas você vê que o processo obstrutivo não é por conta disso, porque eventualmente é, tá? Esse túnel às vezes é bem estreito e pode causar um processo obstrutivo, tá bom? Mas você vê que não é por conta disso, porque distal também tá, certo? Então aqui é a quarta porção do adeno, aqui mais para cá já vai fazer o ângulo de trás e vou descendo e acompanhando essas alças. Então vamos lá. Acompanha a seta aqui, certo? Subir. E é assim, é subindo, descendo, acompanhando a alça, tá bom? Subindo, descendo. Isso aqui, quando a gente é R1 ou a gente nunca fez, é bem difícil, mas é questão de costume. Você tem que se acostumar. Ó, vim pra cá, tá vendo? Ó, a alça veio toda pra cá. É questão de se acostumar a ver a alça. Depois fica super rápido e natural. Então veio pra cá. Veio pra cá. Desceu. Desceu, deu essa volta. Tô subindo. Ó o cólon aqui atrás, mas tô aqui, tá? E veio pra cá, veio pra cá. Vixe, Maria, ainda tem muita alça, mas veio pra cá, veio pra cá. Aqui, quase que eu dou um nó. Então pronto, ó aqui, ó, tá vendo? Aqui obstruiu. Você vê que tem essa redução de calibre, é abrupto mesmo, tá vendo? E tudo acima disso tá estendido, certo? Tudo acima disso está estendido. Outra coisa para a gente definir que isso aqui está obstruído é que tudo distal a isso tem que estar vazio. Então, olha aqui como é que está distal. Na ponta da minha seta, todo o ilho está vazio. Então, realmente é um abdômen agudo obstrutivo. E provavelmente essa bola aqui que está causando esse processo. Então, ó, eu locubrei tanta coisa. Essa paciente tinha uma história clínica de cesárea. Então a gente pensa, pô, cesárea, velho, não é brida, não é aderência, cesárea é uma cirurgia tão de boa, rapidinho você faz. Então, fiquei descrente, né? Mas inventei tanta coisa, inventei mesenterite esclerosante, inventei hematoma crônico, inventei várias outras coisas, deixei como minha última possibilidade, a possibilidade que realmente é, certo? Então, era isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Era essa bola aqui, e essa bola era uma compressa, certo? Uma compressa que ela tinha feito na cesariana há 1 milhão de anos atrás, e só fez o abdômen agudo obstrutivo dela desses últimos dias, né? Caraca, moleque. Então é um caso legal esse aqui. Eu Então, pensei, imagina. E tá um aspecto, porque na fase mais recente da cirurgia, a compressa ela tem um aspecto mais heterogêneo, né? É um negócio meio cheio de, como se fosse gás, assim. até porque, deixa eu botar aqui de novo. Até porque, qual foi o caso? Eu acho que foi o 15, né? Foi o 15. Até porque, assim que começa, né? Você vê a compressa, você vê aquele linearzinho da compressa, que é uma linhazinha mesmo da compressa, que eu não sei nem onde está aqui, eu não vou nem arriscar, mas é uma linhazinha da compressa, você vai ver dentro, e vai ver uma coleção, processo inflamatório, meu fazendo corpo estranho. Isso aqui é um granuloma de corpo estranho completo, né? Você vê, olha o tamanho da cápsula do trem, né? É um granuloma de corpo. Quando você botou, eu pensei que você ia falar que eram aquelas calcificações desses apendicolites quando cai na cavidade, aí forma que na cirurgia parece um ovo. Sim, exatamente. Mas é isso. Pode ser, porque no caso, na final, isso aqui é tudo um granuloma de corpo estranho, né? Então, granuloma de corpo estranho pode dar esse aspecto assim bizarro. Mas nesse caso dessa paciente foi uma compressa. Gente, tem todas as coisas que esse povo bota na barriga, você não tem ideia. Não só cirurgião, mas. Vocês já viram aquele. Eu vou contar uma história. Patrick vai morrer de rir, eu acho que ele tá assistindo a aula aí. Tem sabe aquele gloss? Eu vou mostrar aqui. Color Trend. Quem é mulher sabe. Color Trend. Botei um Lancôme. Rapaz, tem um gloss aqui que a gente pegou na bexiga.
Mas era a nossa infância, sabe? A gente falou, gente do céu, esse gloss aqui, ó. Na bexiga da paciente, sabe? Véi. Na bexiga da paciente. Agora me pergunta como é que ela enfiou aí dentro. Meu Deus, como? Ah, não sei como, viu? Não sei como. Ninguém errou o buraco. Só pode. Na adolescência, né? Então pronto. Então pronto, gente. Acabamos, viu? Tem outros casos, tá? Tem casos bem legais. Tem doença de Crohn, tem retocolite, então deem uma olhadinha. E tentem não só ver o exame em si como um todo, mas tentem ver a anatomia, certo? De focar em anatomia, porque quando a gente tem a base sólida de anatomia, a gente sabe o que está alterado, tá certo? Galera, Acho que alguém adorei a levantou a aula. mão. Alguém quer falar? Melina, é Melina. Pode desmutar, Melina, se quiser falar. Pode falar. Como é que vocês costumam laudar esses gossip bombas? Porque é uma coisa complicada, né? Terça-feira, eu reoperei um paciente de um colega e fiquei surpresa de um colega como ele ter esquecido uma compressa. Mas a nossa sorte é que no dia não tinha laudo, entendeu? É, porque o paciente pega esse laudo aí, vê isso aí no meio cirúrgico, isso acontece. Isso acontece sempre. Eu vou falar minha experiência e depois Brenda fala dela, tá? Em geral, a gente sempre procura ligar pro colega. Tipo, se a gente conhece o colega ou se a gente está na mesma unidade hospitalar que o colega tá, o ideal é que a gente ligue pro colega e tente chegar a um texto que não. É claro, a gente não pode se eximir de colocar o que a gente está vendo da suspeita, mas tem que chegar a um texto que não seja agressivo. Por exemplo, Uhum. raramente você vai ver nenhum radiologista que tenha um mínimo de noção escrever no laudo que tem uma compressa ali. O que ele vai colocar no máximo é que há uma imagem heterogênea, não sei o que, não sei o que, tendo entre os diferenciais gossip bomba, ou podendo corresponder a gossip bomba. Mas ele não vai geralmente fechar aquilo como uma compressa. Geralmente o termo que a gente usa quando a gente quer se referir à possibilidade de compressa ou de alguma coisa assim é gossip bomba mesmo. Só que no laudo a gente coloca a palavra em geral, se a suspeita for realmente interessante, mas pelo menos eu e todos os que eu conheço, assim, radiologistas, se a gente puder, a gente sempre tenta entrar em contato com o cirurgião. Claro que tem situações como telemedicina e tipo laudos de cirurgias que você não sabe quem é a pessoa que operou, coisa assim, que não tem jeito, sai o laudo lá como suspeito, como gossip bomba mesmo, ou se é que dá para suspeitar disso, né? Porque, por exemplo, nesse laudo aí, Brenda se botou lá no laudo, foi uma heroína, mas eu não fecharia isso aí nesse laudo como gossip bomba, não, porque tá bem diferente do aspecto clássico do gossip bomba. Aí já tá assumindo bem um aspecto de granuloma mesmo. É que essas compressas a longo prazo foram citadas literalmente. É, eu já vi um caso que ficou presa, saiu parcialmente pelo ânus. Caramba. Eu já vi um caso que o Ilho fagocitou ela. Entendeu? Então, tipo assim, Caralho. foi uma cirurgia tipo cesariana, nada a ver, ninguém mexeu com o alça intestinal, entendeu? Aí o Ilho fagocitou ela e tentou expelir, a paciente foi para emergência por abdômen agudo obstrutivo por causa dessa compressa dentro da alça intestinal. E tava dentro da alça, entendeu? Então, assim, você fica, Caraca. meu Deus, o corpo humano, ele inventa caminhos para tirar, entendeu? Que você não acredita. Brendas urbanas, Prendas oferecimento. urbanas mesmo. Olha o oferecimento, prendas urbanas. Pode falar, menina. É isso mesmo. Eu já vi uns 2 casos de fagocitose intensa, assim. Por isso que na hora que eu bati o olho nessa imagem, eu falei assim, é compressa, não tenho nenhuma dúvida. Porque é um operatório, uma paciente jovem, obstruída com essa imagem aí, É, assim, mas é realmente difícil, porque aqui na região, por exemplo, a gente tem telemedicina, né? Então, nem sempre o laudo depois, e hoje em dia o paciente olha lá, gossip bomba,
pesquisa e já vai direto no, né? É realmente assim. Pois é. Não, eu tendo, assim, gossip bomba, hoje em dia tá uma palavra assim que o paciente bota no Google e ele sabe que é um corpo estranho cirúrgico, que foi geralmente uma compressa, uma gase e tal. Eu sempre falo com o médico assistente, não deixo de falar, pergunto a ele como é que tá a relação dele com o paciente, né? E tento ser o mais defensiva possível. Lógico que eu não posso me eximir de falar no laudo, porque senão o processo vai vir contra mim, não contra o cirurgião, entendeu? Então, assim, Exatamente. eu gosto muito de usar o termo corpo estranho. Corpo estranho pós-cirúrgico, corpo estranho, assim, tipo assim, corpo estranho. Porque deixa bem vago, entendeu? E quando você bota gossip bomba, se você colocar gossip bomba, todo mundo sabe também que, tipo, já tá na É, cara que é a culpa do cirurgião, Eu entendeu? acho que hoje em dia com a internet não tem muito como fugir disso. Tipo, o É paciente, ele verdade. lê o laudo e ele meio que vai saber. Por isso que é interessante sempre ter uma conversa com o cirurgião, porque às vezes o cirurgião vai, cara, não sei o que e tal. Eu acho que, assim, a gente não vai nunca poder deixar de colocar se a gente realmente suspeita, mas é sempre importante bater um papo antes, porque também não é fácil, né? Ninguém faz um negócio desse aí porque quer. Então, é, Até porque faz parte, né? Faz parte, assim, do... É um erro do... Não é um erro, faz parte do... É o risco, né? Tem jeito. é, É difícil de ver, fica cheio de sangue ali, fica invisível, né? hum, Difícil. Ninguém deixa porque quer. Ninguém deixa né, porque quer. Lógico que a gente tenta tomar os maiores cuidados possíveis, mas é muito, assim, é relação médico-paciente, não tem jeito, né? né. show. Então é isso, gente. E Melina Sim, tem esse muito caso. Melina também é das lendas urbanas, viu, Brenda? Melina manda cada caso lá no grupo TC que eu vou te contar. Só casão. boa. Pronto, Obrigada, gente. foi Nada. ótimo, foi ótimo. Que bom. E fiquem vendo os casos, tá certo? Olhem com calma. Veja se vocês veem alguma coisa além do que eu mostrei, porque pode ter outros achados, né? Se tiverem qualquer dúvida, manda pra gente lá no Hotmart que a gente responde, tá bom? Massa. Gente, obrigado por terem ficado até Valeu, aqui. galera. Eu tenho certeza que valeu a pena, muito certeza disso. E as mentorias a gente vai sempre tentar fazer desse perfil mais casos, tá? Eventualmente vai ter um artigo mais interessante de se discutir que a gente vai trazer. E claro, vocês podem tirar dúvidas também. Se vocês quiserem fazer um momento de apresentar artigo, também fiquem à vontade para se propor se vocês quiserem. Mas eu gosto muito desse perfil de casos. Acho que a gente trouxe bastante artigos nas mentorias anteriores. E eu acho que o aprendizado é muito legal. Claro, sempre a gente pode mesclar e tal, e a depender do convidado também. Mas sempre que a gente puder fazer com esse perfil de casos, a gente vai fazer. Beleza, gente? Um abração e vejo vocês Obrigada, gente. na Valeu. próxima aula. Brenda, você tá como host.